Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O anticristo está às portas, está vindo, né? E a gente tem falado bastante sobre grande tribulação, fim dos tempos, e uma das figuras centrais desse período é justamente aquele que vai se opor a Jesus, fazendo sinais, prodígios, maravilhas, enganando o mundo como nunca antes aconteceu e nem depois haverá. Bom, uma das coisas que a Bíblia diz a respeito do anticristo é que ele vai querer ser adorado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, declara que ele vai querer ocupar o lugar de Deus, parecer Deus, ser Deus. Bom, se ele é filho do diabo, o diabo quis isso, não é? É bem próprio do anticristo ter essa aspiração. O programa de hoje tenta responder aos irmãos e às irmãs que solicitaram que debatêssemos a seguinte questão. Esse lugar onde o anticristo quer ser adorado, será um templo de pedra, um novo templo lá em Jerusalém, reconstruído, embora a gente saiba que tem uma mesquita no lugar onde o templo teria que ser reconstruído, isso vai impedir, o anticristo vai dar um jeito de fazer o templo outra vez? Ou esse texto pode ser entendido simbolicamente e o templo passaria a ser o coração humano. Afinal de contas, se o Espírito Santo usa como templo o nosso corpo, o nosso coração, por que o anticristo também não teria essa aspiração? Não é? Então, quando a Bíblia fala sobre o templo onde o anticristo desejará ser adorado, ela fala de um templo feito por mãos humanas ou ela está falando de outra coisa? É bom a gente conhecer o nosso inimigo, não é verdade? Ah, mas eu vou ser arrebatado antes. E se não for? Não é bom estar bem informado e informada para não cair no laço do diabo? Preste atenção. Está no ar o Vejam Só. Olá, com alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Conosco hoje, um dos especialistas em assuntos ligados à escatologia, ao Apocalipse, o pastor José Serafim de Oliveira, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém. Paz e graça, pastor Serafim, tudo bem? Paz e graça, reverendo Heber. Prazer em conhecer o reverendo Amauri. Graças a Deus, tudo bem, reverendo Heber. Eu me sinto sempre honrado de participar desse programa, um programa de tão alto conceito, visto aí no mundo por crentes e não crentes, como um programa muito importante. Muito obrigado pela presença do senhor. E onde fica a Igreja da Assembleia de Deus do Ministério Belém, onde, quando o senhor está em São Paulo, o senhor é encontrado? Para me encontrar é difícil, sinceramente concordo. Mas a minha igreja é no bairro do Belém, na rua Conselheiro Cotegipe 273. Nossos cultos sempre são aos domingos, às 19 horas, terças e quintas-feiras também às 19 horas. Nossa escola dominical, domingo às 9 da manhã. E se alguém mais tiver interesse, temos uma aula dedicada de preparação para os professores, onde eu tenho a honra de participar, no sábado às 19 horas, no nosso templo, no segundo andar, na sala Esforcim. E, se me permitir, vamos ter uma escola de obreiros, como temos todos os anos. Este ano, agora do mês de setembro, na segunda quinzena de setembro, até o início de outubro, temos nossa escola para obreiros, Escola Bíblica para Obreiros. Muito obrigado, pastor. Do outro lado, recebemos também o reverendo Amauri Oliveira. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo, tudo bem? Paz, graças a Deus, tudo bem. E, mais uma vez, uma alegria estar aqui. Ver o Heber, conhecer o pastor José Serafim, bênção, descobri que é meu parente, Oliveira, apesar que se Oliveira todo mundo for parente, a família é gigantesca, né? Mas
Uma alegria grande estar aqui, Obrigado. conhecer e rever, né, o Heber e poder conversar sobre um assunto tão relevante, né, como esse que será tratado nessa noite. E onde fica a igreja presbiteriana do que o senhor pastoreia? Eu pastorei a Igreja Presbiteriana da Penha, fica ali no bairro da Penha, Rua Major Rude, 145. É um ponto de referência, não é dos melhores, porque é o cemitério, mas nada melhor do que um lugar de vida como opção perto de um lugar de morte, né? Então, estamos ali no centro do bairro e uma alegria grande poder receber quem quiser estar lá conosco. Também domingo, 18 horas, ou domingo, 9h30 da manhã e, né, nos mais dias aí, diversos horários com programações a semana inteira. Muito obrigado pela presença do senhor. A gente vai ver a matéria que apresenta o texto e o tema que nós vamos discutir, matéria do Zeca. Vejam só. Satanás está em guerra com Deus desde que, como Lúcifer, rebelou-se contra Deus e tentou usurpar seu trono. Ele tentou Eva no jardim e, por meio dela, levou Adão a cair em pecado. Em Gênesis 3,15, Deus declarou guerra a Satanás e a toda a sua descendência e prometeu a vinda do Redentor, que derrotaria completamente e definitivamente a Satanás. Por conta de toda essa guerra declarada, queremos entender, de acordo com o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, se o templo onde o anticristo será adorado pode ser o coração humano. Paulo não usa o termo anticristo nessa carta aos Tessalonicenses. Porém, essa designação é usada no Novo Testamento por João. Mas esse é o nome pelo qual identificamos o último grande ditador mundial, que Paulo chama de homem da iniquidade, filho da perdição e o iníquo. O prefixo grego anti pode significar duas coisas: contrário a e no lugar de. Satanás não apenas se opõe a Cristo, mas também deseja ser adorado e obedecido no lugar de Jesus. Satanás sempre desejou ser adorado e servido como Deus. Um dia ele produzirá sua obra-prima, o próprio Anticristo, que levará o mundo a adorar o maligno e a acreditar em suas mentiras. Por isso, queremos exatamente refletir sobre essa questão. Se o objetivo é tomar o lugar de Jesus, se Satanás quer a adoração do ser humano, é coerente pensar na possibilidade de Paulo dizer que esse templo é o coração do homem? Ou, na verdade, como tantos outros acreditam, que esse lugar é sim um templo, de maneira mais específica, o templo em Jerusalém. Antes de encerrar essa breve apresentação do tema, vamos ler o versículo base do nosso estudo de hoje. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vamos agora ouvir a opinião dos nossos convidados de hoje e tentar entender melhor sobre essa questão do templo. Será no coração do homem ou um lugar físico? Fique ligado, o debate do Vejam Só está apenas começando. Bem, nós temos aqui o pastor José Serafim de Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém, que inclusive escreveu um livro sobre Apocalipse, escreveu um livro sobre Daniel. Ele é um especialista em escatologia, entre outros assuntos, que ele também escreve livros para a família. Pastor Serafim, na sua primeira resposta, né, na primeira fala do senhor, o templo de que a Bíblia fala, onde o anticristo quer ser adorado, pode ser o coração? Antes de dar a resposta, me permite fazer um pequeno anúncio aqui, por favor. Eu recebi um pedido dos irmãos lá de Oeiras do Pará, aliás, minha saudação a todos eles, a irmã Ivoneide, seu marido, irmão Carlos, a família. A Igreja Assembleia de Deus de Oeiras do Pará estará fazendo um festival de cultural evangélico,
os dias 7, 8 e 9 de setembro. Opa. Então será um grande trabalho, um trabalho maravilhoso. Esse fim de semana. Esse fim de semana, convidando as pessoas para participarem. Meu abraço a todos os irmãos. Não posso estar aí, mas como diz Paulo, não posso estar presente no corpo, mas estarei presente no espírito. Amém. A pergunta, ao nosso caso, se o templo que o apóstolo Paulo se refere em 2 Tessalonicenses 2, verso 4, se pode ser o coração humano, não tem a menor possibilidade de ser o coração humano, por várias razões. Esse texto não pode ser simbólico, ele é literal. Quando ele diz que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, aliás, não se assentar, ele vai introduzir lá uma imagem do anticristo, ele vai profanar o templo. Então, esse templo é um templo de tijolo, de pedra, de cimento, cal, é um templo, é uma casa, não é coração. Se fosse o coração humano, o texto estaria no plural, não no singular, porque são muitos corações. Então, nos corações, nos templos, mas ele põe no singular, no templo, então é um templo. E quando a Bíblia fala que nós somos no templo do Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo e não do anticristo. Tá bom. Então não tem a menor possibilidade de ser aí um texto simbólico, não. Deixa eu ver se o reverendo Amaury concorda com Sim, isso. no transcorrer teremos mais... Claro. Muito mais para falar, né? Sim. Reverendo Amaury Oliveira, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá na Penha, Zona Leste de São Paulo. Esse templo de que fala a Bíblia é de pedra ou não? Eu entendo que, de fato, né, é um templo simbólico, né? Eu tenho aqui as minhas dificuldades de tomar como um templo de pedra, tijolo, porque qual templo seria esse? Que templo é esse que existe na Terra que poderíamos chamar de o templo de Deus? Né? Então, isso é um problema sério, porque alguns vão prontamente dizer assim, é o templo de Jerusalém reconstruído. Quando Paulo escreve essas coisas, Paulo não chamava mais aquele templo de Jerusalém de templo de Deus, até porque o judaísmo o cristianismo saiu do judaísmo. Então, né, Jerusalém, o templo de Jerusalém não é mais um símbolo de fé para o cristão, é para o judeu. Paulo rompe com a religião judaica, ou seja, é enxergar uma contradição em Paulo, imaginar que Paulo estivesse se referindo ao templo sede da religião judaica como o santuário de Deus, porque aí Paulo estaria fazendo uma confissão de apostasia, porque ele rompeu com isso, ele não está mais ligado à religião judaica. Na verdade, a prisão de Paulo, a perseguição a Paulo toda é por causa desta ruptura de Paulo com a crença judaica. Né? Entendo, muita gente compreende, espera a reconstrução do templo de Jerusalém e a volta desse templo do judaísmo como sendo o templo de Deus na face da terra. Eu entendo que aqui Paulo está simplesmente falando, ele está tomando aquela figura que o templo exerceu no judaísmo, que é a sede, o centro da religiosidade, e ele está dizendo que Satanás, ou o anticristo, aqui no caso, vai se assentar nesse centro, ele vai se posicionar no centro da religiosidade, né, como se fosse Deus. Ele vai tentar estabelecer uma ocupação da religiosidade como sendo Deus. Porque o anticristo, na verdade, ele é um falso Cristo. E o falso Cristo vai exercer sua influência, sua ação, ou vai tentar impor sua ação para enganar aqueles que querem Cristo. O anticristo, o alvo dele é se colocar no lugar de Cristo e atrair para ele aqueles que querem Cristo. Então, ele se posiciona nesse lugar de Cristo. É por isso que Paulo vai dizer que ele vai ostentar estar no templo de Deus. Ele vai ostentar ser o centro da religião verdadeira e atrair para eles aqueles que querem chegar a Deus, para então assim seduzi-los e enganá-los. E no final, a mensagem dele, Paulo vai dizer, como se ele fosse o próprio Deus, ou seja, que lugar que ele quer? O lugar do próprio Deus. Bom, agora é você que responde. Vamos lá para o nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Qual que é a enquete? Podemos entender templo como sendo o coração humano, onde o anticristo será adorado?
2 Tessalonicenses, capítulo número 2, verso número 4. Sim ou não? Você responde, aí você fala assim, puxa, mas eu queria primeiro estudar a Bíblia. Ótimo, anota o telefone da Agrade. Vai aparecer para você, 0 operadora 11 3115 0819. Amanhã é feriado, não adianta você ligar. Mas no sábado você pode ligar, porque tem aula no sábado, dia 8, tá? 3115-0819 no horário comercial, você liga e se informa, ou na segunda-feira, se você preferir, se for viajar, né? E pergunta aonde fica a grade mais próxima de onde você mora. Tem muitas, são mais de 600. Em todas elas nós temos o curso bíblico e em algumas filiais nós temos um monte de outros cursos que você pode fazer, tá? Não é em todas, mas o bíblico está em todas. 0 operadora 11 3115 0819. Telefona, se informa, dá para você salvar esse semestre ainda. Fica atento aí para a Academia Teológica da Graça de Deus, ela pode abençoar você e o seu ministério, porque todos os cursos que a Grade oferece, todos, até os de gestão eclesiástica, visam melhorar e aperfeiçoar o seu dom, o seu talento para a obra de Deus. Muito bem, o programa Vejam Só de hoje explora mais um tema de escatologia e tenta descobrir onde é o templo, onde o anticristo tentará ser adorado. Mas antes de a gente falar dele, vamos falar de nós. Vejam só, quem assiste ao Vejam Só. É o quadro mais importante do programa, porque é o quadro onde você aparece. E agora você pode aparecer com voz também. Faça o seu vídeo e mande para nós. As instruções estão no facebook.com/programa Vejam Só, que é exatamente aonde você vai postar. Então, que formato você usa, né, com o celular deitado, o tempo, 15 segundos, o que você pode falar, tá tudo lá, tá? Manda o seu recadinho para nós, que a gente quer saber quem você é e o que você pensa. Vamos para as fotos primeiro, né? Hoje, a primeira fotografia vem lá do Rio Grande do Sul. Em Santa Vitória, nós temos o Tiago Santos assistindo ao programa. Valeu, Tiago. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe o povo de Santa Vitória, né? Lá no Rio Grande do Sul, que deve estar um frio lascado. Ainda continuamos no sul, mas agora em Santa Catarina, em Penha, na Penha, lá em Santa Catarina, nós temos o João José e a filha Ingrid. Olha que beleza. 2 gerações assistindo juntas ao Vejam Só. João José e a filha, a Ingrid. A Ingrid é muito bonita, né? A mãe deve ser linda, o pai é muito feio. Vamos lá. Em Mauá, na Grande São Paulo, nós temos a Maria Estela assistindo ao Vejam Só. Valeu, olha que foto interessante. Estela, um abraço, você que mora na Grande São Paulo. Se quiser vir assistir a gravação, é só combinar com o Rafael, tá? De Mauá, nós vamos para a Bahia. Em Paulo Afonso, na Bahia, o Paulo Teixeira está lá. Paulo Teixeira, que mora em Paulo Afonso, no estado da Bahia, que eu ainda não conheço. Grande abraço, Paulão. Deus te abençoe. E a última foto de hoje é da capital paulista. Nós temos uma família, o presbítero Jonas, a esposa Solange e os filhos Victor, Milena e Flávio. Com certeza ele traz para frente, né? O Flávio é quem quem fez o selfie, né? A Milena é quem está atrás dele, o Victor é o garotão lá que está fazendo o V da Vitória, né? A esposa Solange e o presbítero Jonas. Tá aí. Grande abraço para todos vocês, Deus abençoe, muito obrigado pela audiência. Querendo vir assistir, é só falar com o nosso querido Rafael. E daqui a pouquinho a gente vai assistir ao vídeo do Jefferson, que mora em Caparaó, lá nas Minas Gerais. Mandou um recado para nós, daqui a pouco a gente vai ver. Pastor José Serafim de Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. O senhor foi muito categórico na sua fala. O senhor falou assim, o texto é certamente literal. Como assim o senhor tem tanta certeza? Está escrito lá, esse texto é literal? Não é necessário estar escrito, o próprio contexto e a história comprova isso. Agora, me permita usar um pouco o argumento do reverendo Amaury,
para poder mostrar realmente a minha visão sobre o assunto. Ele diz o seguinte, que o apóstolo São Paulo se desvinculou da religião judaica e ele estaria cometendo agora um retrocesso, considerando o templo como casa de Deus. Foi mais ou menos esse o argumento do reverendo. Mas me parece que está distorcido o reverendo, com todo respeito, está distorcido. O apóstolo São Paulo, ele está falando de assunto escatológico, não está dando uma doutrina para os crentes da época, dando coisa que há de vir. E isso que há de vir está claro em todas as escrituras. Quando nós falamos do anticristo, eu já tive a oportunidade de falar aqui algumas vezes, e quero repetir, assim como Jesus teve vários modelos, várias figuras que representaram a pessoa de Cristo no Velho Testamento, o anticristo também teve figuras. A primeira figura do anticristo está em Gênesis capítulo 10, versículo 8 e 9, e depois capítulo 11, verso logo, todo o capítulo. Na pessoa de Nimrod, um bisneto de Noé, que foi o primeiro homem a criar uma rebelião coletiva contra Deus. A ordem de Deus é que se espalhassem na terra. Ele achou um vale na terra de Sinar e sugeriu, vamos fazer aqui uma torre que comece na terra e vai até o céu. É claro que o céu aí não é o céu, a morada de Deus, ele se referia ao espaço, lugar alto. Se vier um outro dilúvio, vamos dar risada de Deus, nós vamos estar, o dilúvio lá não nos alcança. E para que façamos para nós um nome. Veja bem como já está infiltrada na doutrina do anticristo. Qual a intenção do anticristo? É tirar Deus da mente humana e endeusar o homem, para que façamos para nós um nome. E nós sabemos, depois lendo o capítulo 47 de Isaías, que tem 15 versículos, vamos ver que lá está uma figura, uma demonstração do que veio da Torre de Babel. Lá nasceu a feitiçaria, lá nasceu a idolatria, lá nasceu a consulta aos mortos. E se algum crente gosta de horóscopo, lá nasceu o horóscopo também, viu? Então, se alguém gosta, algum cristão deixa de gostar. É adivinhação, e o astro que dirige a vida do cristão é Cristo, não é a lua, não é o sol, não é nada disso. Então, lá nasceram essas coisas. E, na sequência da história, ele vem aparecendo, especialmente quando quando o Judá voltou do cativeiro babilônico e começou a se estabelecer outra vez aí, e foram depois dominados pelos medos e persas, e depois pelos gregos, com a morte de Alexandre o Grande. Temos a profecia de Daniel, capítulo 7, 8 de Daniel, capítulo 11 de Daniel, dando detalhes desses acontecimentos. Então surgiu no cenário um rei, e ainda diz o texto que ele não veio da desonraria, ele foi esse homem, ele foi até prisioneiro dos romanos, ele teve lá preso pelos romanos, o Antíoco Epifânio. E ele depois, com engano, com astúcia, ele conseguiu o governo, e ele foi a maior figura do anticristo que se pôde ver até hoje. Se algum dos nossos telespectadores quiser melhor informação, leia o capítulo 11 de Daniel, dos versículos 11 ao 21 ao 35, está uma exposição de tudo quanto fez o Antíoco Epifânio. E do 36 ao 45 está retratada a figura do verdadeiro anticristo. Então, o que fez o Antíoco Epifânio? Ele perseguiu cruelmente o judeu. Ele queria erradicar o judaísmo, aliás, qualquer tipo de religião, e implantar uma religião mundial, e sendo ele o adorado. Profanou o templo judaico, sacrificando porco no altar. E não contente com isso, ele colocou dentro do templo uma imagem do deus Apolo, do deus grego. E ele governou do ano 175 ao ano 164, quando ele caiu, depois passou ao Império Romano. Foi curto o período, então.
9 anos de governo, né? O verdadeiro anticristo vai governar 7 anos. Menos ainda. Menos do que ele, 2 anos menos. Mas acontece que o anticristo não é revelado para a igreja. A igreja não tem nada a ver com o anticristo. Até tivemos aqui uma ocasião um companheiro nosso que participou, que ele falou que queria conhecer o anticristo. Sim, eu quero conhecer Jesus. É bem melhor, não é? Mas o anticristo não, a igreja não tem nada a ver com o anticristo. Mas, pastor Serafim, eu não entendi os personagens que a Bíblia listou, que o senhor mencionou agora, que representam o anticristo. Isso não aponta para a literalidade do texto de Tessalonicenses. Se você me deixar continuar comentando, vamos que eu chegar preciso lá. passar a palavra para o reverendo. Sim, tudo bem. Pois bem, qual foi o templo que o antigo Epifânio profanou? Tá. Foi o templo do judeu? Foi o templo do judeu. Esse templo depois foi destruído, depois ele já tinha sido reconstruído, né? Por Esdras. E depois o próprio Herodes enfeitou o templo, está no Evangelho de João, capítulo 2, verso 9, me parece, que Herodes demorou 54 anos na reconstrução desse templo, e ele foi destruído no ano 70 pelo exército romano. E os judeus foram expulsos da sua pátria e ficaram até o ano de 1948 sem pátria. E até hoje estão sem templo. Mas nós sabemos que ele já tem todo o material do templo lá. Os judeus já têm todo o material da reconstrução do templo. Por que Paulo chama templo de Deus? Porque na visão judaica, na religião judaica, é o templo de Deus. É o templo original onde Deus se manifestava. O judeu, por não ter recebido Cristo, por não ter aceito a Cristo, eles continuam naquela filosofia. Eles só irão mudar de ideia. Zacarias, capítulo 13, versículo 6. Quando eles virem Jesus voltando em glória, colocando seus pés no lugar da onde ele subiu, porque ele subiu do Monte das Oliveiras. E é lá que ele vai descer coroado de glória, cercado de anjos, colocando o pé no Monte das Oliveiras, o monte vai estremecer, vai abrir um grande vale, e ele vai destruir o anticristo pelo assopro da sua boca. Eu penso em um vendaval. O Japão agora deu um vento de 200 km por hora. Deixa eu perguntar para o reverendo Amaury se essa parte que ele está mencionando também é figurada na sua opinião, né? E por que o senhor não entende que o texto seja literal? Por que não pode ser o Templo de Jerusalém, na opinião do senhor? E quero fazer uma outra pergunta, reverendo. O senhor mencionou que Paulo não podia estar se referindo ao Templo de Jerusalém porque ele tinha rompido com o judaísmo. Mas as duas epístolas aos Tessalonicenses são tidas por muitos críticos como as primeiras cartas de Paulo. Eu acho que Gálatas é anterior, particularmente, né? Mas vamos imaginar que Tessalonicenses tenha sido a segunda carta que ele escreveu. Ele ainda estava em processo de litigância tanto é que ele frequentava as sinagogas como fariseu para evangelizar aos sábados. Ele raspou a cabeça em Sencreia porque ele tinha voto judaico. Então, se ele não quer se referir ao Templo de Jerusalém, não é bem porque ele tinha rompido com o judaísmo. Por exemplo, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, né, principalmente se colocarmos a carta aos Gálatas anterior a essa, na carta de Gálatas, a gente vai ver quão claramente Paulo chama voltar ao judaísmo de retrocesso, como ele mesmo vai voltar. Ele está dizendo que a recaída dos Gálatas para as práticas judaicas, ele chega a dizer, corri em vão com vocês. Quer dizer, tudo que eu fiz aí, tudo que eu ensinei em vão a vocês estão voltando à prática do judaísmo, né? Quando Paulo escreve a carta aos irmãos de Tessalônica, nós ainda estamos falando da segunda carta, Paulo não está escrevendo para judeus, Paulo está escrevendo para cristãos. Paulo está escrevendo para pessoas que não estão mais no cristianismo, gentios convertidos, judeus convertidos, né? E a cidade de Tessalônica é uma cidade gentílica. Você tem lá uma sinagoga que Paulo prega na cidade. Rapidamente, numa passada muito rápida em Tessalônica, Paulo deixa uma igreja plantada, basicamente num final de semana,
E Paulo depois está escrevendo para aqueles irmãos para continuar a instruí-los na fé cristã. Então, quando Paulo está escrevendo para esses irmãos, entender que Paulo está dizendo para eles que aquele templo de Jerusalém é o templo de Deus, então Paulo vai na contramão do que ele está ensinando para aqueles irmãos de lá. Ou seja, para ensinar judaísmo, Paulo não teria ido a Tessalônica e nem escreveria para os irmãos de Tessalônica. Paulo está ensinando para eles a fé cristã, o evangelho que ele recebeu de Cristo Jesus, ele está transmitindo para aqueles irmãos ali. Paulo não está pensando, ainda mais se falando de futuro, não de presente. Paulo não está pensando, né, em templo de Jerusalém quando fala essas questões. Paulo está pensando no conceito de templo, né? Paulo está dizendo, olha, vocês lembram e vocês viram que o templo de Jerusalém é a sede, é o centro da religião. Ou seja, se alguém quer, diante do judaísmo, reivindicar para si autenticidade e autoridade espiritual, aí sim ele vai no templo de Jerusalém, né? Dentro dessa concepção do pastor José Serafim. Se o anticristo é para o judeu, então é templo de Jerusalém. Mas aí é uma leitura bíblica completamente diferente, achar que o anticristo vem por causa dos judeus e achar que o anticristo vem por atacar. O anticristo é o anticristianismo, não é o antijudaísmo. Aí vem toda uma percepção, uma leitura bíblica, achando que o centro da Bíblia é o povo judeu, contra uma outra leitura bíblica que é o centro da Bíblia é o povo de Deus, não é o povo judeu. O povo de Deus na Bíblia é quem é crente, é quem é salvo. E o trabalho do anticristo é um trabalho, na visão que nós vamos perceber em Apocalipse, não tem a ver com o judeu, pelo contrário. Apocalipse, capítulo 12, vai falar, terminar na igreja, dizendo que Satanás vai perseguir aqueles que têm o testemunho de Jesus, aqueles que guardam os mandamentos e que têm o testemunho de Jesus, que são os cristãos, que é a igreja. E Satanás, então, vai perseguir, e aí o capítulo 13, na sequência, vai falar dos artifícios que Satanás usará para atacar os seguidores do Cordeiro. 2 artifícios. O falso poder constituído, o falso governo, o governo manipulado por Satanás, uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, que é reis e reinos, e que Satanás vai usar um outro ser, um outro animal que, ele diz, emerge da terra, e esse animal parece cordeiro, fala como cordeiro, mas fala blasfêmias. Aí ele vai dizer que esse aí é o anticristo, ou seja, é a falsa crença, o falso Cristo, a falsa religião, a distorção da fé verdadeira. Então, eu entendo aqui que colocar na cabeça de Paulo, ao escrever para os irmãos de Tessalônica, uma referência ao templo de Jerusalém como templo de Deus, e ainda projetar isso para uma reconstrução do templo de Jerusalém futuramente, é colocar no texto mais do que o texto está apresentando a nós. Reverendo, dá licença. Quanto tempo ainda tem, Angélica? Rapidinho, pastor. O reverendo Amaury, por favor, eu sei que o irmão é um homem que já mostrou que tem conhecimento. Observa que o contexto das 2 epístolas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses foi para desmanchar um ensino errado que haviam recebido. Porque já no capítulo 1, capítulo 4, quando ele fala sobre a ressurreição, porque os crentes estavam mal informados, e os irmãos que morreram estão perdidos. Então, Paulo começou a dar ensinamento escatológico para eles, falando sobre a ressurreição, sobre a vinda de Cristo. E agora, no nosso capítulo de hoje, ele enfatiza melhor ainda, que não vai ser assim, não vai ser desse jeito. Mas primeiro vai se manifestar o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, antes que venha o fim de todas as coisas. Ele não estava doutrinando os crentes de Tessalônica a guardar o judaísmo ou observar o judaísmo. Ele estava ensinando as coisas que aconteceriam de acordo com as profecias do Velho Testamento. Porque, eu já disse isso e quero repetir, que nós, os crentes da Igreja do Novo Testamento, não estamos esperando o anticristo. Nós estamos esperando Jesus Cristo. Agora, é nosso dever deixar o mundo ensinado, as pessoas ensinadas. Se não fosse importante, a Bíblia não diria. Bom, vamos lá.
Agora é hora de a gente ouvir o recadinho do presbítero Jefferson. Ele mora em Caparaó, nas Minas Gerais. Boa noite a todos. Eu sou o presbítero Jefferson Queiroz, da IPB de Caparaó. Eu gostaria de sugerir como tema para o programa Vejam Só a queda de Lúcifer. Como explicar a queda de anjos celestiais? Deus abençoe a todos. Só isso você quer, né? Mais nada. Tá bom. Vamos tentar. A gente já fez, acho que 2 debates, inclusive, muito interessante. Eu sei onde ele quer chegar e ele tem razão. Existem irmãos que olham para os textos de Isaías e de Ezequiel, Isaías 14, Ezequiel 28, e dizem, olha, esses textos não precisam estar necessariamente se referindo à queda de Lúcifer. E se não for, e se você tirar esses textos, você não tem informação praticamente nenhuma da origem de Satanás, exceto a de Apocalipse, e olhe lá. Então, vai ser legal. A gente vai para o intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje discutindo o templo onde o anticristo vai querer ser adorado. Pode ser o coração humano, né? Ou tem que ser um templo de pedra. Reverendo Amaury, deixa para nós mais claro o seguinte, o templo de Jerusalém não vai ser reconstruído, na sua opinião? Eu não estou dizendo que ele não será ou não poderá ser reconstruído, né? Eu estou dizendo que, na verdade, o Templo de Jerusalém, para nós cristãos, não significa nada. Ele não tem valor mais simbólico de fé, de presença de Deus, de nada disso. Ou seja, aquele templo, Deus já permitiu que ele fosse destruído intencionalmente, para mostrar que a ênfase não é o templo, é Cristo, é Jesus, né, para que não se retrocedesse o olhar para o templo, ou seja, aqueles primeiros judeus convertidos, se eles vão voltar ao templo de Jerusalém, eles vão fazer igual os irmãos da Galácia mesmo. Mas Deus está dizendo, é para olhar para frente, não para trás, para o templo de Jerusalém. Então, nesse caso, o anticristo vai fazer exatamente o quê? O anticristo, ele vai tentar, né, o trabalho dele é para se posicionar no lugar de Cristo. Ele é o contrário de Cristo, ele é o falso Cristo, ele é um falso Salvador, ele é um falso Messias, ele quer enganar, né, ele quer desviar as pessoas de Deus. O próprio pastor José falou aqui há pouco, exemplificando lá atrás no Velho Testamento com Nimrod, que é um grande líder mundial, que arrasta a humanidade daqueles dias para si, né, e se colocando como sendo a esperança, a salvação do ser humano. O anticristo é um falso salvador, é alguém que se apresenta como salvador, é alguém que se apresentará, e Paulo vai dizer, ele assenta no santuário de Deus como se fosse Deus, ou seja, ele se posiciona religiosamente como se ele mesmo fosse a divindade, como se ele mesmo fosse o dono da crença, da religião, da fé. Então, ele é um detentor do culto, ele é um detentor do sagrado, ele é alguém que se apodera do sagrado como sendo dele, e para que as pessoas acessem Deus, tem que passar por ele. Esse posto é de Jesus e de ninguém mais. Então, ele é chamado falso Cristo porque ele é alguém que dispensa Cristo e ele mesmo vira um caminho para Deus. Não sei, Reverendo, 2 textos interessantes aí. Um deles está em Daniel 7, 25. Parece que sai um pouco do nosso assunto, mas fala do anticristo. Ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Existe alguma interpretação incorreta desse texto? Mas qual é o tempo que ele vai querer mudar? O mundo é dividido em 2 eras, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas já se fala hoje em... Era comum. Era comum, era do peixe, aquário, nova ordem mundial. Quer dizer, a intenção é tirar Cristo da mente das pessoas. E que lei ele vai querer mudar? Já está mudando. A ideologia de gênero é bem do anticristo.
O casamento gay é bem do anticristo. A lei do aborto, que é matar uma criança inocente no ventre da mãe, é bem do anticristo. Então está mudando os tempos e a lei. Mas que esse templo será real, eu tenho mais um texto forte. Daniel, capítulo 12, dos versos 1 a 27, e o 26 e o 27 com mais ênfase. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. É o concerto que o anticristo vai fazer com Israel, depois que a igreja for arrebatada, que Israel for enganados pelo anticristo, porque ele vai se apresentar como um amigo, não vai se dizer eu sou o anticristo, eu vim aqui. Ele vai se apresentar como um conciliador. Aliás, Jesus previu isso no Evangelho de João, capítulo 5, verso 43. Eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam. Se vier outro em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então, é esse que o judeu vai aceitar, porque ele vai reconstruir o templo do judeu. E vai fazer uma conciliação. E o judeu, a princípio, vai achar esse é o Messias. Existe aí alguma coisa difícil. A Bíblia tem que ser difícil mesmo, porque se fosse fácil não tinha graça, né? Pois bem, esse anticristo, ele tem que ser judeu, porque se gentil, jamais o judeu aceitaria como o Messias. Ele deve ser da tribo de Judá, porque é da tribo de Judá que deve vir o legislador. Mas ele tem forte tendência para vir da tribo de Dan. Especialmente no capítulo 49 de Gênesis, dos versos 16 a 18. Quando Jacó, no leito de morte, dizia: Dan julgará o seu povo. Dan quer dizer juiz. Julgará o seu povo. Dan é uma serpente na beira do caminho, que vai morder o casco do cavalo e derrubar o cavaleiro. E no verso 18, ele dá como que um grito de desespero: a tua salvação aguardo, ó Senhor. Aí não era ele que já estava morrendo, mas profetizando para o seu povo, sua geração, sua descendência, que precisava de um socorro de Deus na hora desse anticristo. Então, esse anticristo é que vai reconstruir o templo no lugar do templo, e os judeus vão ficar enganados, achando que realmente ele é o Messias, até que ele coloque a sua imagem dentro do templo, até que ele se assente lá, porque ele já sentiu que dominou a situação, o mundo já está na sua mão, agora pode mostrar a unha. Então, o conceito que ele fez com Israel, ele quebra e se revela. Nessa hora, o judeu vai perceber: nos enganamos, esse não é o Messias. Essa assim, é uma interpretação mais dispensacionalista da história. E aí, aqui é o ponto onde a gente acaba, né, tomando trilhas diferentes já na leitura de Gênesis até Apocalipse, né, porque o dispensacionalismo ele faz uma nova leitura bíblica, né, é um pensamento não tão antigo acerca da interpretação bíblica, né, vem a partir do darbismo, mas ele se faz uma nova leitura bíblica centrando Israel no projeto, no plano central de Deus. Né? Então, surge toda essa demanda, toda essa necessidade de volta de Israel como o mesmo estado que Israel foi no Velho Testamento. Isso a Bíblia não profetiza e não voltará, isso não vai acontecer. Esse Israel que existe aqui hoje não é o Israel judeu lá, lei, Velho Testamento, ou seja, se você conversar com um judeu fundamentalista, um judeu fiel da religião judaica, ele não reconhece o Estado de Israel hoje como Estado judeu. Por quê? O Estado judaico verdadeiro é um Estado devoto da lei. Esse Estado que se tem lá é um Estado leigo, né? Um Estado laico, né? Um Estado... você tem lá o judeu espírita, você tem lá o judeu ateu, você tem lá o judeu que é de todo tipo de crença. Mas, reverendo, então, uma das coisas que me incomoda nessa visão não dispensacionalista é ignorar 48. O que aconteceu em 1948 foi uma coincidência?
foi um evento que, assim, sem nenhuma participação, miraculosa e extraordinária Não, de Deus? Assim, a confusão aí é o seguinte, a preservação étnica do judeu... Não, a devolução do território. Não, então, essa é a questão. A preservação étnica do povo judeu como povo na posse daquela terra, isso é uma coisa. A centralidade do povo judeu no plano divino é outra questão totalmente diferente. Que Israel não faz parte de um plano especial de Deus, misericórdia. Não, me dá licença. Não faz. Não, deixa ele concluir. Assim, Israel, como povo de Deus, ele já cumpriu a função dele. Concordo. Ele já Romanos cumpriu 9 a 11. O propósito dele. Nós fomos enxertados lá, mas eles vão... Essa volta de Israel como nação, essa preservação étnica do povo judeu, ela é uma averbação daquilo que a Escritura fala, né, como verdade, até porque, vamos dizer que se eles tivessem sido extintos, como já houve várias tentativas de extinção, e é interessante, várias dessas tentativas era intencionalmente de provar que o texto sagrado estava equivocado. Entendeu? Ou seja, se a gente vai lá e extermina o judeu, a gente prova que isso tudo é mentira. Uma das intenções de Hitler era esta. Não era um ataque só ao grupo étnico judeu, não, era um ataque ao cristianismo, até à Bíblia, a Deus, a toda essa concepção, né, do sagrado. Quando a gente fala do povo judeu, da preservação étnica do povo judeu, é profético, a Bíblia diz, eles serão preservados, eles estarão aí, até porque Paulo vai dizer que um dos sinais do fim é a plenitude dos judeus, é o reconhecimento, né, em grande escala do judaísmo, dos judeus de Cristo como Messias, da salvação em Cristo Jesus. Dois pontos que o reverendo se referiu, que eu estou meio engasgado. Ele diz que a crença no dispensacionalismo é uma crença nova, quer dizer, isso não é antiga, não vem dos pais da igreja, talvez isso que ele queira dizer. Concordo, e a Bíblia também. Provérbios, capítulo 4, verso 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quer dizer, ainda nós não alcançamos tudo. Nosso irmão do passado não alcançaram, nós ainda não alcançamos, e só quando chegar no céu vamos saber um pouquinho mais, né? Mas em total nunca. Que Israel não deixou de ser o povo de Deus, e que ele continua no plano de Deus, como nação, como Israel, está claro na Bíblia toda. Ora, quando Daniel, especialmente o capítulo 12, porque qual era a preocupação de Daniel? Ele estava preso em Babilônia, como prisioneiro de guerra. E aí tem uma coisa interessante, que eu escrevi bem no meu livro isso daí, e já tive muita aprovação disso. Até o meu pastor José Wellington Bezerra da Costa, me deixou tão feliz, que ele falou que gostou muito do meu livro. Graças a Deus por isso. Obrigado, pastor. O Daniel tinha uma dúvida. Quando ele viu Judá destruído, o templo destruído, a cidade acabada, os reis presos, acabou tudo, que esperança temos da vinda do Messias? E o rei Nabucodonosor tinha outra dúvida. Será que Babilônia vai continuar assim através dos séculos? Será que os meus sucessores saberão manter o poderio babilônico? Então Deus, num sonho dado a Nabucodonosor, respondeu para o rei e respondeu para Daniel. Quando o rei teve aquele sonho da imagem espantosa, que os seus magos e sábios não souberam interpretar, Daniel orou, Deus revelou, Deus deu duas respostas aí. Mostrou para Nabucodonosor que o seu reino passaria. Passaria para os medos e persas, depois para os gregos, depois para Roma, depois para o anticristo. E mostrou para Daniel que a pedra cortada sem mãos iria governar o mundo. Então o nosso Messias vem. E quando vamos para o capítulo 12 de Daniel, lá completa. Porque qual era a preocupação de Daniel? Na sua oração, ele orava por quê? Ele orava pela sua santa cidade, Jerusalém, e pelo seu povo, Judá.
De igreja ele não soube nada, não falou nada, não viu nada sobre a igreja. O seu foco era o Messias de Israel. Então, no capítulo 12 está bem claro isso daí, mostrando a vinda do Messias. E no versículo 4 do versículo 12, do capítulo 12, ainda Daniel cela as palavras, porque esse é para o tempo do fim. Tempo que vai vir. Então, Israel no fim. Não é isso? Tá. E no versículo 9, volta a falar, é para o tempo do fim. E quando Daniel estava preocupado com tudo isso, Deus lhe disse, Daniel, tranquilo, fique sossegado. Você não vai ver, você vai morrer. Mas no versículo 2, ele diz, e muitos ressuscitarão, uns para vergonha eterna, uns para desprezo eterno, uns para a glória eterna. Você vai ressuscitar e vai ver o seu Messias, vai ver o templo, vai ver tudo de novo. Fique tranquilo. Bom, vamos ver o que responderam para o nosso querido Zeca lá na Crentolândia. A gente pode entender que o lugar que o anticristo vai reinar é o nosso próprio coração, o coração do homem, ou na verdade será um espaço físico, um templo, um lugar? É bem complexo, né? Ainda mais, vou tentar não me focar na filosofia, porque pela filosofia eu acho que todo mundo tem um pouquinho de anticristo, senão a gente não precisaria da graça para a conversão. Acho que todo dia a gente mata o anticristo. Mas eu penso que o anticristo, como diz João, é dos nossos, vive no meio dos nossos, mas não é corpo. Ele está dentro do templo e ele começa reinando no coração. O joio e o trigo crescem junto, dentro de nós. E Jesus deixa crescer, na hora da ceifa separa. Eu acredito que será o principal lugar que ele vai querer reinar, não é? O objetivo do anticristo é dominar o homem, né? Não é palácio, não é prédio, o objetivo dele será dominar a raça humana. O diabo sabe que é derrotado, sabe que já está condenado e a vingança dele é levar o homem que é a imagem e semelhança de Deus junto com ele. Não. O anticristo, segundo a palavra de Deus, reinará aqui na terra mesmo. Em um lugar mesmo? Em um lugar. Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que é o coração do homem, porque a gente vê que cada vez mais as pessoas estão mudando, está faltando o amor de Deus no coração. E também o templo, acho que vai ter um templo que eles vão adorar o anticristo. Na minha opinião, eu acho que das duas formas. Acho que as duas formas vão ter. Vão ter pessoas que vão ser anticristos, mas vão ficar na sua posição. Não vou criticar, mas vou ficar na minha posição. Não vou falar, não vou brigar. E vai ter o anticristo que vai falar sim, que você não pode adorar outros deuses, somente ou você não adora ninguém, ou você me adora. Eu acho dessa forma que, na minha visão, é desse jeito. Eu acho que ele vai ter um lugar de adoração, sim. Eu acho que ele pode entrar na política, no mundo terreno. Eu acredito que vai ser assim. Na política? Só falta o anticristo na política. Aí é difícil, né? Ai. Bom, vamos lá, vamos para as opiniões dos nossos telespectadores. Mateus Daniel, ele diz assim, tanto em 2 Tessalonicenses 2,4 quanto em Daniel 11,36, vejo algo muito literal, por isso creio que se refere a um templo físico. Paulo César, com toda certeza Paulo se referia à mente humana e não templo de pedra. Engraçado, né? O Mateus tem toda a certeza de que é um templo físico. O Paulo César tem toda a certeza de que é a mente humana. Toda certeza aqui, vou te contar, viu? Valdir Coleto. Talvez, estou falando, talvez já não está tão certo. Esse já vai para o outro lado, né? O anticristo nem seja uma pessoa de carne e osso, e sim uma ideologia de pensamento. Boa, não pode ser uma ideologia? Não. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara que é o homem do pecado, o filho da perdição. Então não é uma ideia, é um ser humano. Está claro, que vai ser possuído por um demônio. Ah, é? Não está bem claro isso. Como é que chama esse demônio? Apolion? Olha, nome de demônio não quero saber, viu? Para mim é tudo demônio. Pegou muita filosofia. Qual é o teu nome? Jesus perguntou uma vez, não porque queria saber o nome, para mostrar o quanto aquele homem era possesso. É verdade. Até porque ele sabia o nome, né? Claro. Agora, reverendo, e para o senhor, o anticristo pode ser uma ideia em vez de uma pessoa? Ele é tanto uma ideia quanto uma pessoa, né? Ou
até ao longo da história várias pessoas. João vai dizer vários anticristos, ou seja, a ideia de um anticristo só, como um personagem final que vai enganar o povo judeu, ela é uma ideia que assim, é meio complexa de se sustentá-la. A gente consegue sustentá-la fazendo essa montagem escriturística que eu chamo meio coxa de retalho. Você pega um versículo aqui de Daniel, pega um outro lá de Gênesis, e principalmente, aí a minha dificuldade com essa linha de pensamento é que, na maioria das vezes, você saca o versículo do contexto maior dele para fazê-lo linkado com essa linha de raciocínio para chegar no ponto final. Não sei se é possível responder muito rápido, porque o nosso tempo está acabando. Como é que o senhor entende Daniel 12? Que o reverendo Serafim mencionou umas 8 vezes. Daniel, ele está escrevendo antes da vinda do Messias, e ele está profetizando a vinda do Messias. Quando Daniel olha de onde ele está para o futuro e tem as revelações que ele tem, ele não está vendo a segunda vinda de Cristo, ele está vendo a vinda de Cristo. E não se separa no Velho Testamento primeira e segunda vinda de Cristo. Ou seja, vamos dizer, de lá, quando está olhando, está assim. Quando nós vivemos na nossa época, a gente consegue enxergar assim. A revelação, ela é progressiva, mas o ápice dela é Cristo. De Cristo para cá, nós não teremos novas revelações. Ou seja, ainda que a luz vá tendo uma progressão, a progressão termina em Jesus. E depois de Jesus, é na segunda vinda de Jesus, o ápice da revelação. Quando Daniel está olhando, ele está profetizando a vinda do Messias. E as coisas que Daniel está falando têm a ver com tudo que vai acontecer entre o tempo de Daniel e a chegada de Jesus, o Messias, no templo. E aí muita gente, lendo Daniel, confunde coisas que Daniel está falando da primeira vinda de Jesus com a segunda vinda de Jesus. E daí essa colocação toda de que você pega alguns sinais e detalhes que Daniel está falando da chegada de Jesus sendo revelado como Messias e se transplanta essas revelações para o segundo momento, que é a segunda vinda de Cristo, e daí essa necessidade de um Israel restaurado e tudo. Vamos fazer o seguinte, nós não temos tempo, eu tenho que encerrar, vamos fazer um debate. Daniel 12 fala da primeira vinda de Jesus ou da segunda vinda? Porque, e já vou deixar um gancho aqui, hein? Que é o seguinte, se é só da primeira vinda, por que Deus revela a Daniel o evento escatológico final, que é a última ressurreição? Se Daniel 12 não tem nada a ver... o senhor vai ganhar, olha só o privilégio. E o senhor já está convidado para vir defender a ideia de Daniel 12 falando da primeira vinda de Jesus. Vamos ver o resultado da nossa enquete. Deixa eu anunciar onde pode comprar meu livro. Vai falando enquanto a gente põe a enquete no ar. Vai lá. O meu livro pode ser adquirido ou pelo meu e-mail, eu mando via correio, ou eu tenho ele também numa livraria Gospel Line, na rua Conselheiro Cotegipe, 178, com a irmã Vilma e o pastor Isaías. Lá vocês encontram meu livro à disposição. Muito obrigado. Tá ótimo. Qual foi o resultado da enquete? Podemos entender templo como sendo coração? 63% disseram que não. Muito bem. Quem quiser conversar com os nossos convidados, o pastor José Serafim, até para pedir o livro de Daniel, ou o livro de Apocalipse, que ele também escreveu, o contato dele está no Facebook, assim como o do reverendo Amaury Oliveira, da Igreja Presbiteriana do Brasil, também tem o contato publicado no Facebook. A gente se encontra no próximo programa, se Deus quiser.